Olá pessoal, hoje vamos falar mais uma vez de um dos relatórios, de uma das ferramentas da gestão financeira mais importante na minha opinião, que é o fluxo de caixa. Então sejam bem-vindos a mais um episódio do Minuto Gestão, e aqui eu gostaria de apresentar duas curvas completamente diferentes do fluxo de caixa para mostrar como que isso pode te auxiliar no seu dia a dia, na sua tomada de ação, na sua tomada de decisão, que é o objetivo mais importante quando você avalia um relatório, uma curva de fluxo de caixa. Então a gente precisa das informações para que elas te auxiliem nas tomadas de decisão. Então vamos falar um pouco mais sobre cada uma dessas duas curvas. Então vamos analisar essa primeira situação. Lembrando que é importante que você faça uma previsão aí, você faça uma projeção do seu fluxo de caixa. Então vamos supor, nós estamos aqui no período anterior a esse que nós vamos colocar aqui, avaliar ao longo do fluxo de caixa. Lembrando que essa aqui é a linha do tempo, então aqui pode ser mês 1, 2, 3, 4, 5, e aqui é a linha o eixo dos valores, né? Então seja aqui 2, 4, 6, 8, 10 mil reais, por exemplo, e para baixo a mesma coisa. Aqui o eixo zero, tanto aqui nesse exemplo quanto aqui nesse exemplo, aqui nós temos o eixo zero. Então o que representam aqui essas setas verdes para cima? Todas as suas receitas. E as setas vermelhas para baixo são todos os seus gastos, tudo que você tem que pagar para o seu negócio funcionar. Tudo que você tem que tirar dinheiro do seu caixa para o seu negócio operar. E o que é a linha azul? A linha azul é o saldo acumulado desse período. Então, você começa aqui sempre saindo do zero. Aqui, se a gente diminuir aqui o que entra, diminuindo o que sai, aqui está aproximadamente 7 mil reais de receita e 5 mil de despesas. Então, 7 menos 5, 2. Então, o meu saldo acumulado nesse primeiro período é de 2. Eu faço assim sucessivamente e vou somando. Aqui eu tenho mais 8 e saem mais 5, então 3. Então 2 mais 3 desse período, 5. Então aqui eu tenho o outro ponto do saldo acumulado da minha curva e assim sucessivamente. Isso aqui é o comportamento de uma empresa que não tem muita previsibilidade das suas receitas. Pode ser aquela empresa que atua com comércio varejista, por exemplo, que todos os meses tem que correr atrás das suas metas para atingir as suas receitas. Então vamos supor que aqui você tem os dois primeiros períodos aqui de boas vendas, e aqui devido a alguma sazonalidade, algum evento que possa ocorrer, você vai ter 2 meses aí de baixa nas suas vendas, sendo que seus gastos continuam praticamente os mesmos. Então isso vai te trazer um saldo acumulado nesse período negativo. E é aqui a maior importância de visão da sua curva de fluxo de caixa. Porque se você está aqui avaliando que daqui a 1, 2, 3, entre o terceiro e o quarto período, você vai ter problema no fluxo de caixa, a gente tem que ficar muito atento a isso. A linha do saldo acumulado atravessou o eixo do zero, opa, é problema, estarei negativo. Então se nós estamos aqui fazendo um planejamento e sei que daqui a 3 meses e meio eu terei um problema, então eu tenho todo esse período aqui para tentar fazer algo diferente. Então eu posso tentar aumentar aqui as minhas receitas, por exemplo, nesse período, ou até mesmo nesses 2 períodos que eu já tenho a receita significante, mas tentar aumentar isso aqui para tirar essa diferença aqui. Aqui está dando aproximadamente 500 reais. Então se eu conseguir fazer alguma promoção para tentar aumentar minha receita em 500 reais, eu já resolvo esse problema. Se eu aumento aqui em 500 reais, ou até mesmo aqui, eu já jogo essa linha do saldo acumulado para cima do eixo zero. Ou então, se você diminuir os seus gastos, você está aqui e sabe que lá na frente você vai ter problema,
opa, será que eu consigo, ao invés de gastar 5 mil aqui, gastar 4, gastar 3,5? Se eu diminuir os meus gastos aqui, qualquer um aqui desses 3 períodos que são anteriores aqui ao meu problema, eu posso resolver isso aqui. Então, ou eu aumento as minhas receitas, ou eu diminuo aqui os meus gastos e consigo mudar essa curva do saldo acumulado. Então essa é uma das maiores importâncias de você analisar o gráfico do seu saldo acumulado. E agora vamos aqui para um outro exemplo, um outro comportamento. Vamos supor que você trabalha aí com algum serviço de assinatura, seja uma prestação de serviço ou a entrega de algum produto que você realiza mensalmente, mas que você já tem um contrato. Então você consegue ter uma previsibilidade um pouco melhor. Não estou dizendo que aqui você vai ganhar mais do que aqui, porque você trabalhando aqui sem muita segurança nas suas receitas, pode ter um mês que você vai dar um boom lá em cima e vai ter um lucro muito bom, como você pode passar por esses períodos. Num comportamento assim, a previsão pode ser essa, mas se você tiver uma alta inadimplência em algum período, isso aqui pode se tornar um problema. Então o que eu queria mostrar aqui? Se você consegue ter uma previsão melhor das suas receitas, na maioria das vezes isso depende do tipo do seu negócio, você consegue ter uma curva aí do seu saldo acumulado mais constante. Embora as diferenças aqui, a amplitude dessa linha pode não ser muito grande, mas você vai estar trabalhando sempre no positivo. Então aqui eu só trouxe um exemplo para demonstrar previsões de receitas praticamente iguais, assim como a previsão de gastos praticamente iguais, porém com receitas sempre, nesse exemplo, maiores do que os gastos. Eu estou aqui em torno de 8 mil reais de receitas e gastos aqui eu estou em torno de 5 mil reais. Então vai sempre sobrar algum valor que vai ser suficiente para que a curva do meu saldo acumulado fique sempre no positivo. Então isso aqui depende muito do tipo do seu negócio. Mas a mensagem principal desse vídeo é que você possa ter essas informações mais uma vez. Para isso você depende do seu relatório de contas a receber, relatório de contas a pagar, para você traçar isso aqui. E à medida que, se você conseguir, sua previsão for essa, você já pode ir pensando em como você pode melhorar cada vez mais essa curva. Então posso fazer alguma promoção, posso também tentar reduzir custo, visando sempre o aumento da minha receita e lá na frente você poder avaliar e ter também um aumento do seu lucro. Então a mensagem era essa, pessoal. Vocês tenham a curva de fluxo de caixa sempre atualizada. À medida que vocês forem atualizando suas contas a receber, à medida que o dinheiro for entrando, o dinheiro for saindo da conta, atualize a sua projeção de fluxo de caixa. E tendo situações parecidas como essa, você pode avaliar: não consegui nem aumentar a receita, nem diminuir gastos, então vou ter que pegar um empréstimo, então vou ter que ir ao banco, vou ter que pedir empréstimo a algum amigo, algum familiar. Então você toma as ações antes que o problema aconteça. Então, maior importância do fluxo de caixa é esse: você poder prever algum problema lá na frente e tomar uma ação antes que esse problema aconteça. Então, se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, tem alguma sugestão de novos conteúdos, deixe seu comentário logo abaixo. Um abraço.